Nesse vídeo eu pretendo discutir algo que é bastante complicado, que é como saber quem é o abusivo numa relação. Né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Me convidaram para um grupo sobre relacionamentos abusivos no Facebook. Eu entrei e eu vi que muitas pessoas tinham essa dúvida. Me fizeram também no canal algumas perguntas nesse sentido. Como saber que não sou eu e é o outro? Né? Essa é uma pergunta bem típica de vítimas de relacionamento abusivo. De se perguntar se não sou eu, porque o outro está me culpando, será que não sou eu? Né? Então, nesse vídeo eu vou tentar tornar isso um pouco mais claro, porque é difícil, inclusive para terapeutas. Né? Muitas pessoas relatam que seus ex-parceiros de relacionamentos vão eventualmente a terapeutas para convencer que você é o problema. Então, esse vídeo é dedicado a tentar identificar. Você é o observador de fora, principalmente para quem observa de fora, porque aí é muito mais difícil, né? Para a gente, olhando para um relacionamento, saber quem é a pessoa que é abusiva, porque às vezes nós podemos ser amigos dos dois, conhecer os dois e não estar entendendo muito bem o que se passa. Mesma coisa se dá com terapeutas. Então, quem está dentro consegue até saber melhor. Mesmo que esteja confuso, e estar confuso faz parte dos critérios até para conseguir saber. Mas quem está fora tem grandes dificuldades. Então, é importante, antes de tudo, deixar claro isso. O observador externo, alguém que tem uma relação de amizade, ou um observador que não tem nenhuma relação, dificilmente vai conseguir saber, né? Quanto mais distante, mais difícil. Mas é bom saber que pessoas abusivas enganam também, modificam o discurso para as pessoas próximas. Né? Então, é difícil observar. Se você não consegue entender muito bem, não consegue tomar parte de uma relação, saber quem é o parceiro que está sendo abusivo, saiba que é normal não conseguir entender. Né? E para psicólogos também, você tem que ser treinado. Muito desse conteúdo que eu apresento aqui oferece dimensões que ajudam a essa percepção, que muitas vezes os próprios psicólogos não têm. Bom, antes de tudo é isso, é difícil saber. Outra coisa comum é que pessoas próximas, por exemplo, fiquem do lado do abusador. É comum, acontece. Por quê? Porque são pessoas que conhecem, então já são favoráveis. Né? Nós temos, como seres humanos, uma tendência a ser favoráveis às pessoas que conhecemos, a nossos amigos. Isso não significa que não estejamos sendo enganados também por nossos amigos. E eu digo que grande parte dos problemas de relacionamentos abusivos no pós-relacionamento, quando uma vítima sai desse relacionamento, o abusador convencer os outros, principalmente as pessoas que são amizades compartilhadas, e fazer com que a pessoa vítima perca parte da sua rede de apoio, né? Por que isso? Porque ao mesmo tempo que nós somos favoráveis a quem a gente já conhece, as pessoas que são abusivas escondem as coisas, mentem, manipulam, né? Mentem para seus amigos sobre coisas do seu passado. Se, por exemplo, a pessoa gritou com a sua namorada, com o seu namorado, vai dizer para o amigo, não, ela me acusou de algo, e se fazendo de vítima, não vai revelar o que fez por vergonha, por outros motivos, para não se sentir mal, tendo cometido um erro, para não ser recriminado pelos amigos. Então as pessoas escondem, pessoas abusivas escondem bastante esses aspectos. Né? Então elas vão esconder dos amigos e afastar, de certa forma, os amigos que duvidam delas. Então, se você é amigo de uma pessoa abusiva, falou, olha, eu acho que você foi ruim com o seu namorado, ruim com a sua namorada, essa pessoa pode eventualmente se afastar de você porque você está questionando o discurso delas. Então, isso são elementos bem típicos. Né? Tudo isso faz parte do que eu já falei em outros vídeos sobre um eu falso, um falso self, uma falsa imagem pública para se proteger. Se você é uma pessoa que tem muitos erros na vida privada, tal como um político corrupto, por exemplo, que esconde as coisas que faz e se apresenta como defensor dos bons costumes, né? Quem tem uma uma vida privada questionável vai esconder apresentando-se como uma pessoa boa. Né? Então vai defender valores frente aos amigos, vai criar uma imagem pública para se proteger. Então, não entender faz parte.
nós observando de fora, temos dificuldades, porque as pessoas mentem, enganam seus próprios amigos, enganam, às vezes até se é um psicólogo, um terapeuta, tem seus próprios terapeutas, e quanto mais conscientes elas estão, ou seja, se elas sabem que são abusivas, elas vão ter mais esforço para esconder. Então, se ela foi extremamente agressiva, vai ter mais esforço para esconder, porque ela sabe o que está fazendo. Quando elas são, a pessoa abusiva da relação é inconsciente do que está acontecendo, é mais fácil ela ter os mesmos comportamentos em público e se expor, de modo que as pessoas tomem consciência do que acontece. Então, quanto mais consciência elas têm, mais elas tendem a esconder, mesmo que elas procurem terapia, mesmo que elas estejam buscando melhorar, né? Então, para não ser descobertos, há uma tendência que a pessoa abusiva de uma relação manipule as outras pessoas, manipule seu próprio parceiro, botando culpa de tudo que está errado no parceiro, que faça uma inversão, se apresente como vítima e diga que seu parceiro é o real abusador, a pessoa abusiva da relação, né? Seu parceiro que cria conflito, seu parceiro que tem cobranças muito frequente, seu parceiro que não respeita você e você é vítima. Então isso é bem comum no discurso que uma pessoa abusiva oferece aos amigos. Por isso os amigos muitas vezes, já por olharem, olha, meu amigo me disse isso, eu tenho que confiar nele, tendem a ser favoráveis. Então é uma situação muito difícil. Como amigo de alguém assim, é difícil manter a neutralidade e observar. Mas mesmo assim eu tento oferecer algumas coisas, algumas dicas do que fazer para você fazer um julgamento que não seja arbitrário e injusto, né? Eu mesmo já passei por relações em que tive relacionamentos com uma pessoa e perdi amigos porque essa pessoa estava sendo a pessoa abusiva da relação e botou os amigos contra mim, porque eu revelei a uma amiga que eu estava passando por problemas. Então ela inverteu toda a situação, né? Já tive um amigo que também era abusivo, né, nessa relação. E depois que numa relação com uma namorada, quando eu cobrei, ele se afastou de mim e me difamou, né? Isso acontece, né, para manter encoberta a história. Então, eu tenho vídeos aqui sobre campanhas difamatórias, sobre coabusadores, que são quando você faz um amigo seu ser um abusador também. Então, isso acontece. Primeiro conselho para lidar com isso: ações e comportamentos, atitudes são mais importantes que palavras e discursos. Preste menos atenção no que a pessoa diz sobre o outro, sobre as acusações da pessoa em relação ao outro, mas como ela se comporta nessa relação, em outras relações e com seus amigos. Então, ações valem mais do que palavras. Essa é a primeira coisa, porque ela pode dizer que se preocupa muito com o seu parceiro e não ter preocupação nenhuma e ser uma pessoa totalmente sem noção, né? Não importa, segundo conselho, esses dois conselhos para iniciar. Segundo, não importa tanto o que as pessoas acham dessa pessoa. Porque se ela faz de tudo para esconder quem ela é, o que ela faz na vida privada, os erros que ela comete na vida privada, as agressões, o que os outros acham não importa. Se ela parece uma pessoa calma, não importa. Porque no ambiente de trabalho ela pode esconder isso e se apresentar como uma pessoa calma, né? O que importa é o que é feito e omitido. Então, descobriu que é omisso, que você não vê muito bem, né? Então, o que importa é o que são as ações, e não o que os outros estão pensando, e não o que o que a pessoa própria diz, né? Então, primeiro essa regra: as ações são mais importantes do que palavras. Pautado nisso, é importante você se perguntar o que você observa nessas pessoas. Nas duas pessoas, por exemplo, que compõem a relação. Quem dá mais amor, quem dá mais afeto, mais respeito, tem mais cuidado com o outro. Se espera que uma pessoa que tenha cuidado com o outro, que se preocupe com o outro e que manifeste a preocupação frequentemente, seja a pessoa que mais que mais provavelmente não está no lado abusivo da história, né? Mas não adianta ela dizer, novamente, ações valem mais do que palavras. Se ela diz, me preocupo muito com meu ex, será que ele está bem? Será que ele superou? Não importa. O que importa é, seu ex tentou conversar com você, foi agradável e você tratou ele de maneira horrível, xingou ele,
Você não tem cuidado, você não tem preocupação. Então, as ações valem mais do que as palavras. Se você tem cuidado ao conversar com essa pessoa, tem respeito, não é grosseira com a pessoa, você está provavelmente do lado não abusivo. Mas se você é extremamente grosseiro, duro, entendeu? De uma maneira que não é condizente com uma situação de um diálogo normal, tem um problema, né? Então, o cuidado ao tratar das emoções dos outros é a primeira coisa que nós devemos observar. Segunda coisa, as vítimas tendem a ter mais dúvidas de si. Quem é vítima se sente tão confusa com aquela relação, sem entender por que foi ofendida, sem entender por que as coisas aconteceram, sem entender por que foi tão culpada pelos problemas, que ela vai se ver confusa. A vítima é sempre mais confusa, né? E as pessoas que foram abusivas vão ter convicções e vão acusar muito as vítimas. Então, no discurso, a vítima, eu não sei, aconteceu isso, vai estar meio desesperada contando para as pessoas o que aconteceu. Será que eu agi mal? Será que eu agi bem? Ela vai ter dúvidas sobre se agiu mal ou agiu bem, porque ela vai achar que a busca do diálogo é agir bem. Mas a pessoa abusiva vai arranjar algum problema para dizer que ela agiu mal. E, em geral, a pessoa abusiva vai apresentar o mesmo discurso conversando com as mesmas pessoas, cheia de convicções, dizendo, ele fez isso, ela fez isso, acusando. Então, essa é uma segunda distinção. A vítima vai ter mais dúvidas sobre o que se ela fez é certo ou errado. A pessoa abusiva vai ter mais convicções de que o outro está errado. Ela vai pouco falar de si e vai dizer mais que o outro está errado. Terceiro ponto. As vítimas tendem a minimizar e proteger seus agressores, seus abusadores. Muitas vezes elas vão chamar atenção para o aspecto positivo, para o aspecto sem querer. Ah, não, ela disse isso, mas ela estava muito emocionada, estava muito descontrolada, ela não queria dizer isso. Então as vítimas muitas vezes vão justificar as pessoas que lhe ofendem, as pessoas que lhe fizeram mal. Vão tentar justificar, mas ela teve uma infância difícil, ele teve uma infância difícil, por isso que ele é tão temperamental. Então a vítima justifica mais do que o agressor. A pessoa abusiva, no máximo, vai ter uma falsa preocupação. Ah, como será que ela está? Sem ter uma preocupação real, porque se for trazer para um contato mais próximo de novo, não vai ter nenhum cuidado, nenhum respeito, não vai demonstrar preocupação com o outro, mas vai ter uma falsa preocupação. Então, se de um lado as vítimas têm mais dúvidas de si, têm mais confusão sobre o que está acontecendo, e os abusadores têm muita convicção em acusar, as vítimas também minimizam e protegem seus abusadores. Enquanto o que chega mais próximo de proteção nas pessoas que são abusivas é uma falsa preocupação. Isso fica só no discurso, né? Não são atitudes preocupadas, é só um discurso preocupado. Quarto ponto, né? Vítimas se culpam mais e se responsabilizam mais. A vítima vai ficar por meses pensando, mesmo após o término do relacionamento, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar. Será que eu fui responsável por tudo que deu errado no relacionamento? A vítima, por ter sido manipulada num relacionamento abusivo, por ter sido induzida a achar que é culpada, ela vai sentir culpa. E vai se sentir muito responsável. Deu errado, se eu tivesse feito de outro jeito, teria dado certo. Ela vai se fazer essas perguntas, vai dizer isso para as pessoas. Será que se eu tivesse tratado ela de tal forma, a gente teria continuado? Esse tipo de questão vai estar na cabeça das vítimas. Enquanto abusadores vão permanecer, ao serem questionados, e o relacionamento de vocês? Falando que o outro errou. O outro errou. Então vai culpar o outro, enquanto a vítima se culpa. Não, o abusador vai culpar o outro e a vítima se culpa. Por fim, o quinto ponto importante é importante, se a gente quiser distinguir quem é o abusivo de uma história, fora todos esses aspectos de prestar mais atenção à ação do que às palavras, entender que as vítimas têm mais dúvidas, que as vítimas protegem muitas vezes seus agressores, que as vítimas se culpam mais, enquanto seus agressores são convictos e culpam o outro, é importante analisar ações. Analisar situações concretas e talvez, e aquela vez, situações que você viu acontecer, situações que você tem relatos complexos, de preferência que você observou, né? Então, observar situações concretas dessa relação é importante, não só o que um e outro disse,
né? E principalmente, se você não tiver visto algo concreto da pessoa nessa relação, observe os problemas que as duas pessoas têm nas suas vidas com outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa abusiva vai ter certas paranoias, certos problemas recorrentes, né? Uma pessoa vítima vai deixar de alguma forma os outros enganarem, manipularem com mais frequência. Então, observe, será que essa pessoa não foi usada por alguém? Então, ela pode ter sido a vítima. Será que essa outra pessoa, ela mente sobre suas relações passadas? Ou ela tem uma falta de controle emocional? Uma pessoa com uma falta de controle que reage com agressividade uma ou outra vez no trabalho? Pode ser que seja assim também na vida privada. Então, analise fatos concretos e situações concretas. Se você ainda está na dúvida, se os outros aspectos não puderam lhe oferecer respostas, né? Se você ainda não conseguiu ter respostas por meio dos outros aspectos, tente pegar caso por caso, situação por situação. É importante deixar claro que isso é muito difícil até para psicólogos. A maioria não é treinada para conhecer essas dinâmicas, as dinâmicas desses relacionamentos. Em geral, o meu canal atrai também muitos psicólogos que querem entender melhor e querem se formar bons psicólogos, porque a gente que já fez em terapia sabe, muitas vezes a gente traz nossos relacionamentos amorosos para serem discutidos aí. Então é algo importante para psicólogos, mas muitos não ensinam porque não está numa grade comum do curso de psicologia, né? A gente aprende outros temas, só que essa coisa que é tão concreta e tão presente na vida das pessoas, a gente não entende necessariamente a dinâmica, né? E isso faz com que muitas vezes a pessoa abusiva que aceita ir no psicólogo, faça isso para convencer o psicólogo de que ela está certa, você seja o errado e jogar isso na sua cara, né? Então ela vai para obter apoio contra a vítima, né? Raros são os casos que vão realmente porque assumem um problema. Esses, em geral, tendem a conseguir melhora. Os que assumem de verdade problemas tendem a conseguir boas melhoras e nos seus comportamentos. Os que se recusam podem ir contra a vontade e vão ou falar mal do psicólogo ou usar o psicólogo contra a pessoa que lhes convenceu aí. Bom, por fim, um conjunto de perguntas importantes. Caso você conheça o passado, o histórico de vida da pessoa, ou caso você conheça o círculo social da pessoa, o grupo, o contexto em que ela está inserida, é muito mais fácil saber o que está acontecendo, né? Então, se você tem acesso ao histórico de vida pregressa da infância, juventude da pessoa, você consegue entender melhor. Se você consegue entender os vários contextos, você conhece pessoas do trabalho, pessoas que estudam com ela, pessoas que moram com ela, alguém da família, também é mais fácil. Então, esses dois aspectos são importantes: histórico de vida e contexto social. Se você tem esses dois, você pode responder melhor algumas questões. Primeiro ela é assim? Essa pessoa é assim com outras pessoas? Ela já fez isso com amigos? Isso que o namorado está dizendo, a namorada está dizendo que essa pessoa fez. Algum amigo já relatou isso? Algum familiar já relatou algo semelhante? Né? Tendo indícios que sim, então você já pode ter mais certeza se ela fez isso com outras pessoas. Pode ser comportamentos que exibiu com um ex-namorado, ex-namorada, pode ser comportamentos exibidos com a família e com os amigos. Tendo indícios de que comportamentos similares foram exibidos, você já pode começar a levantar uma suspeita. Opa, talvez essa pessoa seja abusiva. E ela diz que está sendo vítima e ela não é vítima, né? Segundo elemento, segunda pergunta importante a se fazer, fora como ela é com outras pessoas, se apresenta comportamentos similares, qual é o histórico de criação dessa pessoa. Se essa pessoa foi criada, se além de apresentar comportamentos, por exemplo, se ela diz que se um ex-relator, que essa pessoa tem descontrole emocional, é extremamente agressiva quando questionada, e ela já agiu assim no trabalho, no ambiente de estudo, em outros ambientes com a família, você levanta a dúvida. Tendo essa dúvida, se pergunte qual é o histórico de criação. Ela teve uma criação difícil? Ela teve algum familiar próximo com muita agressividade? Teve a família culpava essa pessoa por tudo? Se você tem com base no histórico de criação, você já vai fechando o quebra-cabeça, né? Então você já consegue ter mais precisão no entendimento, né? Para psicólogos isso é extremamente útil, né? Qual é a regularidade? Mais uma pergunta. Qual é a regularidade? Isso sempre acontece?
Quando essa pessoa, por exemplo, tem pessoas que até são bem calmas em outros ambientes, mas entram num relacionamento e começam a agir igual loucos, né? Então a pergunta que você tem que fazer é, isso sempre acontece? Todo relacionamento é assim? Os problemas são os mesmos? Se uma pessoa da relação tem relacionamentos relativamente variados, mas a outra sempre relata os mesmos problemas em todos os relacionamentos afetivos, é muito provável que a pessoa que tem sempre os mesmos problemas seja a causadora dos mesmos problemas. Então, a repetição do mesmo conjunto de problemas em todos os relacionamentos afetivos, se a pessoa sai de todo relacionamento afetivo dizendo que todos os ex são pessoas agressivas e que a perseguem e coisa assim, talvez ela não esteja se relacionando com ex agressivos e que a percebem. Talvez ela seja agressiva, esteja projetando no outro a sua agressividade e ela se sinta perseguida porque ela fez muita besteira e acha que os outros vão a perseguir, né? Então é bom questionar isso. Outro elemento, outra pergunta. Se você tem disponível o histórico, tem a ver com isso, da regularidade. O quanto é recorrente isso na vida da pessoa? Se todos os relacionamentos amorosos têm o mesmo discurso, aparece uma repetição dos mesmos problemas, como elas apresentam o passado? Será que elas apresentam todo mundo como maluco? Meu ex é louco, minha ex é louca, né? Só tive problema, sempre os outros errando. Uma pessoa madura, autocrítica, entende que ela comete erros e os outros cometem erros. Uma pessoa que age de maneira infantil, age de maneira mais egoísta e ela vai tender a entender que os outros erraram mais. Então, é bom você ver a constância. O quanto se repete os mesmos problemas, o quanto é constante os mesmos comportamentos, né? E qual é o grau de capacidade dessa pessoa de manter as relações. Uma pessoa que sempre solapa as relações, que não consegue ter relações consistentes, ou que sempre apresenta os mesmos problemas nas relações, o que eventualmente leva ao fim das relações, ou a relações extremamente problemáticas, tem problemas, né? Então, em resumo, o que eu acho importante levar em consideração é que a vítima vai estar sempre mais confusa e mais ansiosa e com mais dúvidas. O abusador vai fingir com mais facilidade uma normalidade, uma vida cotidiana normal e ao mesmo tempo ter mais certezas. Você só vai ter clareza mesmo se você dispor desses elementos, de você conhecer o histórico da pessoa e o contexto da pessoa. De resto, o que você dispõe é o que elas fazem. E ainda as ações antes das palavras se tem mais clareza, né? O discurso de dúvida e culpa é mais presente nas vítimas. O discurso de certeza e acusação é mais presente nos agressores. Mas não é só o discurso que você vai usar para entender. É sobretudo o tipo de ação. O que as pessoas fazem, não o que elas dizem. E sobretudo a regularidade e a generalidade do comportamento, se ele foi exibido no passado, se foi exibido em outras relações e o quanto volta a ser exibido em todas as relações, enquanto se repete na vida da pessoa, seja quanto se repetiu no passado ou quanto venha se repetir e em que frequência se repete no presente.